Vamos mudando de assunto agora. Plano Safra deve ser apresentado agora, no fim do mês, pelo MAPA. E sobre o modelo atual aí do plano agrícola, seguro rural também, assuntos para o ex-presidente da Conab, Benedito Rosa. Benedito já chegando aqui para dividir tela. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos que acompanham o AgroMais. Vamos lá, meu querido, como é que você avalia esse atual modelo aí que a gente fala, não é? Que a gente divulga a cada ano, que é o Plano Safra. Como é que você avalia? Eu avalio com preocupação relativa a dois aspectos. Primeiro, o cronograma inoportuno. Durante o primeiro trimestre do ano, os agricultores fazem suas aquisições de fertilizantes, alguns investimentos em máquinas, equipamentos, reparos, etc. E ele só terá abertura de crédito, efetivamente, a partir de julho, segundo semestre. O que sobrou do crédito rural do ano anterior é que os bancos oferecem. E, nos 2 últimos anos, o crédito tem se esgotado antes. Então, com relação ao cronograma, a minha opinião é de que nós deveríamos mudar o Plano Safra ser anunciado nas primeiras semanas de janeiro para o ano fiscal, coerente com o ano fiscal e a lei orçamentária fiscal da União, para evitar essa especulação, esses atrasos. E nós fomos obrigados, eu estava na época no Ministério, a criar o pré-custeio, para esperar o custeio, porque só sai depois que se lança o Plano Safra. Ora, isso atrapalhou um pouco. Segundo, o valor total que se divulga como sendo Plano Safra atinge um número que gera na sociedade brasileira uma interpretação equivocada sobre o que é mesmo que o governo repassou para a agricultura. Ora, não são os tais 380, 400 bilhões de reais, isso não. E essa imagem está na cabeça da nossa sociedade civil, nossa sociedade que não entende por que um valor tão grande para a agricultura saindo do orçamento público. Não é verdade. O que sai do orçamento para apoiar a agricultura são os 15 bilhões de reais para a equalização de taxa de juros, mais o valor que está em 1 bilhão de reais congelado há 2 anos para o seguro rural. Isso é que sai do orçamento da União para apoiar a agricultura. Ocorre que esse valor alavanca o crédito, porque aí o banco capta recursos de diversas fontes e oferece ao agricultor a taxa de juros que o governo fixa e passa para os bancos a diferença entre a captação dele, do banco, e aquilo que é cobrado dos agricultores. Esse total soma 15 bilhões de reais, mais as taxas obrigatórias, os depósitos obrigatórios do Banco Central, que esse não precisa equalizar, o governo simplesmente fixa a taxa. Então, esses dois aspectos acho que precisam mudar no Plano Safra. Agora, com relação à situação atual, estamos numa conjuntura de incertezas, o mercado absorvendo ainda o aumento da Selic para a maior taxa dos últimos 20 anos, que é recorde, isso vai impactar na taxa de juros que os bancos vão cobrar durante esse ano. E outro lado da questão que gera incertezas é que estamos há 2 semanas do lançamento do Plano Safra e as incertezas e dúvidas são muito grandes, aumentadas com a edição da medida provisória 1303. Ora, sobre esse tema aí, Simone, o AgroMais já tem comentado, não é? Através de vários comentaristas e convidados, mas eu acho que deve continuar repercutindo, porque a medida provisória tem 120 dias para ser aprovada no Congresso, ou então ela caduca. E o clima
no Congresso não está favorável ao aumento de juros, ou perdão, de impostos. E essa medida aumenta impostos sobre 6 títulos que captam recursos do mercado de capitais, não do mercado bancário, para a agricultura. Abro um parêntese para comentar. Nos Estados Unidos, esse veículo leva ao redor de 75% do volume de recursos que é aplicado na agricultura dos Estados Unidos a cada ano. Lembro que, neste ano, o volume de recursos aplicado na agricultura foi de 1,3 trilhões de reais. É o que se espera para esse ano. No ano passado, 1,1. E metade desse recurso vieram dos títulos, vieram do mercado de capitais. E agora, quando o governo aumenta juros ou passa a cobrar imposto sobre essa captação, a dúvida que decorre disso é: será que haverá menos recursos fluindo para esses títulos e, consequentemente, para aplicar na agricultura? E são títulos importantes. Por exemplo, o Certificado de Direitos Creditícios do Agronegócio, CDA, as letras de crédito do agronegócio, que movimentaram 549 bilhões de reais de captação do mercado de capitais. Certificados recebíveis do agronegócio, a CRA, 154 bilhões, e por aí vai. A cédula de produtor rural, o certificado de depósito agropecuário, o warrant agropecuário, esses títulos passarão a pagar impostos se a medida provisória for aprovada no Congresso. Consequentemente, essa incerteza vai alterar, sim, o volume de recursos, mas ainda tem vantagens para se aplicar, porque, afinal, o imposto vai ser cobrado de 5%. Então, eu gostaria, Simone, de aproveitar essa oportunidade para comentar com todos que nos veem e nos ouvem, no sentido, apresentar o seguinte: a informação de que o Plano Safra vai colocar 400, o número que seja, bilhões de reais para os agricultores, porque isso afeta a imagem da agricultura. Essa é uma jabuticaba brasileira, não existe, não conheço nenhum país do mundo que tem Plano Safra, muito menos no meio do ano, que anuncia na presidência da República que vai dar aquele tanto de dinheiro para os agricultores. Isso atrapalha a imagem da agricultura junto à sociedade brasileira, porque o dado, repito, que importa é quanto do orçamento da União será destinado à equalização de taxa de juros. Serão os tradicionais 15 bilhões ou o governo vai atender o pleito da CNA de que nós necessitamos de 25 bilhões? Quanto irá para o seguro rural? 1 bilhão ou o pedido da CNA e das entidades representativas de CAS de 5 bilhões? E se os recursos para o seguro rural forem insuficientes, isso significa que os bancos serão mais seletivos para conceder o crédito. Aqueles que não têm seguro ou não terão o crédito ou terão um juro maior, porque o risco do banco será maior. Então, seguro alavanca o crédito. Por isso, essas duas variáveis têm sido muito lembradas, e na reunião dessa semana, na Frente Parlamentar da Agricultura, deputados, senadores, o vice-presidente da CNA cobraram e estão cobrando do governo que aumente os recursos nesses itens e num quadro de restrição fiscal, segundo alguns analistas, risco de um colapso fiscal em 2026, as incertezas crescem e, por isso, que vem comentar, aqui o AgroMais está à parte, que os líderes do agronegócio e da agricultura comentem
com os políticos, com os representantes de entidades, com a sociedade, porque o papel da agricultura na economia brasileira é muito importante para nós claudicarmos nesse tema. É o setor mais competitivo da economia brasileira. 33% da mão de obra, 23% do PIB. Não pode tropeçar. Por isso, a atenção do governo com seja agora, seja na hora que for, a alocação de recursos para apoiar o financiamento da safra e do ano safra e do todo o ano civil é muito importante. Tá certo, Benedito. Lembrando que na semana que vem nós temos aí, não é, a reunião do Banco Central, do Comitê de Política, não é, do Banco Central, avaliando aí em relação à taxa de juros, não é, a expectativa do setor em relação a esse anúncio do governo, né, do novo Plano Safra, o que vai vir, não é? Ô Benedito, diante de tudo isso que você colocou aqui, né, a gente tem os pedidos da CNA falando de 25 bilhões aí para colocar, para equalizar, melhor dizendo, o governo falou já em 15, seguro rural aí, o pedido da Confederação também seria mais de 4 bilhões, aí, quase 5 bilhões, mas vamos aguardar o que vem pela frente aí, não é, ô Benedito? Muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje, sexta-feira, te dedico já um excelente fim de semana e nos reencontramos na próxima, viu? Na próxima semana. Até a próxima semana, na próxima sexta-feira, que não será dia 13. Não é, sexta-feira 13 só hoje, né? Tchau, tchau, querida. Até lá. 16h42.